para, respira e me escuta por alguns minutos. Porque o que eu vou te mostrar hoje não é teoria da conspiração, não é pessimismo, é lógica pura e a maioria das pessoas vai descobrir tarde demais. Você lembra do lockdown que teve em 2020? Decreto, nome científico, vacina, discussão e briga política. Todo mundo viu chegar, todo mundo ficou esperando o governo resolver. O próximo lockdown não vai ter nada disso. Não vai ter decreto, não vai ter vacina, não vai ter nome científico, vai ter um navio que vai parar de passar, uma rota marítima que vai fechar e uma cadeia produtiva quebrada em sequência, silenciosa, rápida e devastadora. E quando você perceber, já vai ser tarde para agir. E a pergunta que fica é: você tem mentalidade certa para atravessar tudo isso de pé? Nesse vídeo você vai descobrir 5 coisas que ninguém está te contando. Primeiro, por que uma ilhazinha no Pacífico pode apagar a luz da sua vida no Brasil? E por que esse risco é ignorado por quem tem patrimônio aqui? Segundo, o paracetamol que você toma quando você tem febre ou dor tem a ver com o petróleo. O remédio de diabetes também. A embalagem plástica do comprimido também. Eu vou te mostrar a cadeia que ninguém mapeia até faltar. Terceiro, o Brasil já viveu um ensaio disso. 10 dias, somente 10 dias, e o resultado foi chocante. E eu vou te mostrar os números reais. Quarto, Cuba virou o roteiro completo desse colapso. Sem guerra, sem bomba, só um navio que parou de chegar lá. E quinto, o que tudo isso tem a ver com a sua cabeça, com o seu emocional e porque a crise que vem não vai ser mais vencida com dinheiro, mas com mentalidade. Meu nome é Ezequiel Rosa, eu sou o buscador de respostas. Aqui nesse canal meu trabalho não é dar notícia, é te dar ferramentas para que você entenda o que está acontecendo dentro e fora de você e possa agir com clareza, equilíbrio e estratégia. E hoje eu trago um vídeo diferente porque a maior ameaça à sua estabilidade não é só externa, mas é também interna. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Aqui você não vai encontrar motivação vazia, você vai encontrar reflexão real, ferramentas práticas e conteúdo que te prepara para um mundo que está mudando mais rápido que a maioria consegue processar. Agora deixa eu te mostrar o cenário, com dados, com fatos e com uma pergunta que vai ficar martelando aí na sua cabeça. O ponto mais ignorado da geopolítica global. Quando a mídia fala de risco global, todo mundo olha para o Estreito de Hormuz no Oriente Médio. Faz sentido, por ali passa boa parte do petróleo mundial. Mas existe um ponto muito mais crítico e quase ninguém menciona: o Estreito de Taiwan. Taiwan, uma ilha com aproximadamente do tamanho do estado de Maryland, localizada a apenas 145 quilômetros da costa da China continental, produz cerca de 90% dos semicondutores avançados do mundo. Esses chips alimentam o seu celular, o seu notebook, o seu carro, os centros de dados que movem a inteligência artificial. A ilha possui o monopólio prático dos chips mais avançados do mundo, mas seu escudo de silício pende de um fio logístico extremamente frágil, 11 a 12 dias. É tudo o que separa o mundo moderno de um colapso tecnológico em uma cadeia de suprimento energético cujo limite de segurança exige um mínimo de apenas 11 a 12 dias de reserva de gás natural. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, produz cerca de 90% dos chips mais avançados do mundo, vitais para a inteligência artificial, a tecnologia militar e consome por si só 9% de toda a eletricidade da ilha. E essa eletricidade vem de um gás natural liquefeito, o GNL, importado do Catar e dos Emirados Árabes. O GNL gera cerca de 50% da eletricidade da ilha, mas o terreno acidentado impede o armazenamento de grandes quantidades, e Taiwan depende do fluxo constante de navios-tanque provenientes do Catar e dos Emirados Árabes. E se essa rota for interrompida, a transmissão não é linear, ela é sistêmica. De acordo com o Instituto Lowell, uma interrupção na produção de chips de apenas 3 semanas resultaria em uma perda de 2,5 trilhões de dólares no PIB global. 2,5 trilhões de dólares em apenas 3 semanas. Sem uma bomba, sem nenhum vírus, sem nenhuma guerra declarada. É só um navio parar de chegar lá. E esse conteúdo está abrindo seus olhos? Já dá o like agora. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse vídeo para mais pessoas que precisam saber disso. A cadeia que ninguém mapeia até
faltar. O petróleo não é só combustível, esse é o equívoco mais perigoso da modernidade. O paracetamol é petroquímico, o ibuprofeno é petroquímico. A embalagem plástica do comprimido é derivada do petróleo. Medicamentos para diabetes, insulina, seringa, tudo conectado com essa mesma cadeia. Quando o petróleo some, não é só o carro que para, o hospital para, a farmácia para, a sua vida vai parar. Um conflito na região pode interromper o fornecimento para todo o planeta, desde smartphones até equipamentos médicos. Cuba já virou esse roteiro completo. Semanas de embargo de petróleo, sem água, sem luz, sem ambulância e sem internet. Não foi guerra, não foi pandemia, foi um navio que parou de chegar. O Brasil já viveu o ensaio disso, e foi apenas 10 dias. A greve dos caminhoneiros em 2018 durou apenas 10 dias. Apenas 10 dias de choque doméstico, não externo, não geopolítico, somente interno. E sabe qual foi o resultado? Naquele mês, a produção industrial brasileira registrou uma queda recorde de 10,9% em comparação com o mês anterior, a pior taxa desde a crise financeira global de 2008. Os efeitos imediatos foram o desabastecimento de combustíveis, a falta de produtos nos supermercados, a interrupção de linhas de produção e a suspensão de voos comerciais. E o impacto foi direto na economia. A paralisação retirou 1,2% do percentual do crescimento do PIB naquele ano. O governo desembolsou cerca de 13 bilhões em subsídios ao diesel, no que ficou conhecido como Bolsa Caminhoneiro. Isso foi um choque doméstico. Com um choque externo geopolítico, com uma rota marítima fechada, com chips parando de ser produzidos, a escala é completamente outra. Já compartilhe esse vídeo agora com alguém que precisa acordar para esse cenário, hein? Pode ser um familiar, um amigo ou até mesmo um sócio seu. Essa informação vale mais do que qualquer dica de investimento. O Brasil no centro do tabuleiro. O Brasil tem terras raras que estão no centro da disputa tecnológica global. Somos estratégicos e isso é bom e perigoso ao mesmo tempo. Países que produzem, controlam. Quem depende, obedece. Trump já usou o embargo como arma. Venezuela, Cuba e Irã, a geopolítica não joga limpo. E o Brasil, que tem patrimônio concentrado numa só moeda, num só país, está no caminho desse furacão. A hora de agir não é depois do bloqueio, é agora, antes que o cenário que todos preferem descartar como improvável se torne a crise da qual ninguém está preparado para sobreviver. Me conta aqui nos comentários, você já parou para pensar em como reagiria emocionalmente a uma crise como essa? Você estaria pronto? Escreve aqui nos comentários abaixo. Mas espera, porque eu preciso te dizer uma coisa que vai além dos chips, do petróleo e dos navios. A maior vulnerabilidade nesse cenário não é na geopolítica, ela está dentro de você. Quando a crise de 2020 chegou, o que derrubou a maioria das pessoas não foi o vírus. Foi o pânico, foi a paralisia, foi a incapacidade de tomar decisão sob pressão externa. Foi a mente que travou antes do sistema travar. O próximo lockdown, seja ele geopolítico, energético ou financeiro, vai exigir de você algo que nenhum aplicativo de investimento vai te dar. Inteligência emocional de crise. Saber regular o medo, saber tomar decisão com informação incompleta, saber proteger o que é seu sem agir por impulso. Saber manter relações e negócios de pé quando tudo ao redor está desmoronando. E é exatamente isso que eu trabalho nas minhas mentorias. Pessoas com capacidade, com disposição, que precisam transformar tudo isso em resultado real e equilíbrio de vida, especialmente em tempos de instabilidade. Se você quer desenvolver essa mentalidade antes que a crise chegue, entre em contato comigo. O link está na descrição desse vídeo, pois o custo de não estar preparado é alto demais. O próximo lockdown não vai ter decreto, vai ter silêncio e depois o caos. A diferença entre quem atravessa e afunda está na preparação e não na sorte. Se esse vídeo te acordou para alguma coisa, compartilha, deixa o like e já se inscreve nesse canal. E se você quer conversar sobre como fortalecer a sua mente para o que vem por aí, me chama. O link vai estar aqui na descrição. Eu sou Ezequiel Rosa, o buscador de respostas, e te aguardo com muito carinho no próximo vídeo.